Seguimos por aqui falando sobre alimentação e sobre a nossa primeira alimentação quando a gente vem ao mundo, que é a amamentação. Um momento único e transformador na vida da mãe e do bebê. Um ato de amor, de proteção e de vínculo profundo. Mas apesar de ser natural, nem sempre é fácil. Dor, fissuras, baixa produção de leite, aquela pega incorreta, podem transformar esse momento tão esperado em um desafio. E é aí que pode entrar o apoio especializado. A nossa convidada de hoje, a Viviane, é consultora de amamentação e acompanha as mamães desde a gestação. Uma dessas mamães é a Tati, que está amamentando, e o Davizinho, que está aqui conosco. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Agradeço por aceitarem o convite. Imagina. Agosto Dourado faz esse convite a sensibilizar sobre esse tema, que aos olhos, né, de muita gente, inclusive aos meus olhos também, antes de amamentar, eu pensava, por que tanta campanha? É tão fácil, é tão bonito, é tão bom amamentar. E aí, quando a gente passa por esse processo, a gente entende que não é tão simples, né? É verdade. O processo da amamentação, eu digo que é um desafio, né? Eu vou te pedir licença, Vivi, e para o pessoal aí de casa, porque o Davi, nosso convidado, e ele só mama no peito. Então, para ele ficar bem calmo, bem à vontade, mãe, pode ficar à vontade em amamentar também, porque a gente quer que as mães se sintam à vontade em qualquer espaço. Eu acho que passa por isso também, né? Justamente. Porque posso... Pode continuar, por falar? favor. Obrigada. Isso daqui, né, realmente a gente se sentir à vontade, né, nesse ambiente de amamentação é extremamente importante, porque antigamente, né, as pessoas tinham que se esconder, né, se privar muito desse momento, mas é o aleitamento aí que o Davi está precisando, né, Davizinho? E é a única fonte de alimento dele hoje, então, por quê, né? A gente não tem que se esconder para a gente comer. E por que que as crianças, muitas vezes, as mães têm que ficar recuadas em relação a isso? Tati, quantos meses tem o Davi? O Davi tem 6 meses e meio. 6 meses e meio, né? A recomendação médica, assim, a princípio são 6 meses, mas pode ir até a idade que a mãe conseguir amamentar. Isso, existem bebês que eles são aleitados até 6 meses exclusivamente, depois até o quanto a mãe quiser. Mas tem alguns bebês que eles acabam iniciando a introdução alimentar um pouco mais tardiamente, que é o caso do Davizinho, né? Que tem uma questão de um torcicolo congênito, algumas questões ali que fazem com que ele precise ainda do leite materno para depois iniciar a introdução alimentar. Antes da gente falar do teu trabalho, vamos conhecer um pouquinho a história da Tati, né? Como que foi ali naquele momento quando você pegou ele no colo para amamentar? Eu achava que seria muito fácil, seria natural, né? Porque eu trabalho com gestantes, trabalho com mães no pós-parto, já tinha assistido várias palestras e eu me sentia preparada na teoria. E aí, quando chegou na prática, é diferente, né? Eu descobri que eu tenho uma síndrome no peito, o Davi tinha... o freno preso, o torcicolo congênito, então tudo dificultou, né? E uma coisa é quando tu vê na teoria, outra coisa é na prática. E aí foram passando os dias, eu achei que as coisas iam se resolvendo e não se resolvia. E aí que a Vivi entrou e nos socorreu, literalmente, assim. Tudo era no sentido desista. Sim. Tudo era no sentido desista, porque doía, eu não encontrava uma posição, ele chorava muito, eu achava que talvez tivesse faltando leite, que não tivesse, né? A gente não sabe, na realidade, é uma incógnita, né? Porque tu olha e tu não sabe o que fazer, literalmente, né? Porque a gente pensa que vai ser natural, mas às vezes não é tanto. E aí que entra o trabalho da consultoria. A consultoria, ela vem, eu falo, para trazer clareza e trazer luz a algumas questões, né? Porque mediante a toda essa dificuldade, todo esse problema que está acontecendo, muitas vezes a mãe não consegue olhar para si, identificar o que está acontecendo, né? E antes de qualquer coisa, o acolhimento, né? Sim. A gente... entender que tem uma mãe ali que está totalmente fragilizada, com medo, chorosa, que precisa realmente de um entendimento sobre o que está acontecendo. E além da parte técnica, né, da consultora de amamentação, na verdade é esse olhar num todo para a gente conseguir identificar o que está acontecendo. Não apenas ir lá na casa do paciente, eu vou te ajudar no posicionamento, na pega, na sucção, te ajudar a amamentar. Não, existem muitas coisas por trás de tudo isso, né? E um recado até para as mulheres que elas estão aí do outro lado, né, muitas vezes com dificuldade em amamentar e culturalmente, né, as famílias acabam dizendo, aguenta um pouquinho, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar.
Foram 20 dias, né, Tati? No caso, Tati, foram 20 dias. Então, se talvez no terceiro ou no quarto a Tati já tivesse buscado ajuda, a gente teria conseguido ajudar com mais tranquilidade um pouco antes. Então, as mulheres, elas precisam saber que têm acesso, sim, a esse serviço para a gente poder auxiliar e transformar a história, né? Eu digo que a gente transforma o mundo de muitas famílias dessa maneira. Eu lembro que eu ficava tão tensa, que o leite não vinha durante o dia, empedrava à noite, daí doía o peito porque tinha muito leite. Sim. E aí eu vi pelas imagens de atendimentos seus que não é só com a mãe, o pai está junto nesse processo também. Sim, o pai ele tem que ser um protagonista principal da história, né? Ele precisa estar apoiando, ele precisa estar junto e também trazer a consciência de que essa mulher ela precisa desse apoio paterno, né? O pai ele é extremamente fundamental porque muitas vezes, tá? Eu recebo várias mensagens de pais, né? Fazendo contato comigo para que a gente possa estar auxiliando as suas esposas. Então, assim, eu acho muito legal, assim, muito bom o quanto realmente essa informação está chegando na vida das famílias, né? É uma conscientização que a gente precisa ter e o Agosto Dourado ele vem justamente para nos conscientizar mais e mais em relação a isso, dizer que as mães elas não estão sozinhas, né, Tati? Que existe uma rede de apoio aí que pode auxiliar e o pai, né? O marido da Tati foi um pai assim também que, meu Deus. Porque muitas pessoas também, na tentativa de ajudar e de acalmar essa mãe, não, vai dando um chazinho, vai introduzindo leite durante já aqueles primeiros meses. E às vezes é um conselho que não vai ajudar. A gente está vendo imagens também do banco aqui da Darcy Vargas, que tem mulheres que não têm, enfim, são vários fatores que podem, né, acontecer, mas tem muitas mulheres que têm muito leite também. Sim. E aí uma consultora também pode orientar nesse sentido. Sim. Esse mês, né, mais do que nunca a gente conscientiza bastante e na Darcy Vargas eles até estavam publicando que a gente está com os estoques baixos de leite, né? E é extremamente importante realmente essa doação do leite materno, por quê? Porque existem bebês, né, principalmente na UTI neonatal, que eles não podem receber algumas fórmulas, né, infantis, porque elas precisam de um alimento que são mais puros, que é o leite materno, né? Então, assim, e é muito legal porque os bancos de leite tem tanto na Unimed quanto no Darcy Vargas, são 2 bancos de leite que a gente tem aqui em Joinville, eles fazem o recolhimento do leite, eles fazem todo esse processo e a gente salva vidas porque muitas vezes, Keltrin, tem bebês que eles precisam de 10 ml a cada 3 horas. Então, às vezes, eu vou doar 100 ml, você vai doar uma refeição para um dia inteiro e mais um pouco para um bebê. O Davi usou. Porque nós ficamos na maternidade de Darcy Vargas 5 dias, né? Porque ele teve icterícia e aí no início nós fizemos a introdução da alimentação com o banco de leite. Então, Tati, você passou por todas as fases, todas do inferno ao céu agora. Sim, todas as fases. E assim, o que eu digo é que a gente... eu tive um marido, como a Vivi falou, meu marido... ele é uma pessoa maravilhosa, um pai excelente, né? Eu falo que eu escolhi o melhor pai do mundo para o meu filho. Ele me apoiou na amamentação, me apoiou quando ele disse, se você quiser continuar, pode continuar, se não der, tá tudo certo. Mas também, quando a Vivi chegou lá em casa, ele me apoiou nisso, de chamar a Vivi, de ter uma profissional ali que pudesse nos ajudar. Então, assim, foi muito bom. Então, eu passei por todos os estágios. O estágio de não saber nada, o estágio da dor, o estágio de ter um apoio emocional da Vivi para mim e para o meu marido também, né, o apoio dela. Uma reorganização, outros profissionais que ela também foi indicando para a gente. E hoje, apesar de ainda ter alguns desafios, o Davi está crescendo bem, está indo em uma amamentação exclusiva e, assim, eu falo que é sucesso. Hoje é um case de sucesso. Sim. E fora essa questão do vínculo também, Sim. né? Que olhar ali, porque assim, a mãe está no puerpério ainda, ela está extremamente ligada à criança. O cordão, em tese, não se desfez totalmente, né? Vai alguns anos ainda que você se sente muito ligado ao bebê e o sofrimento dele é o teu sofrimento também. É verdade. Então, esse recado para você, mãe, que está grávida ou está nessa fase, né, de amamentação, para não desistir, para buscar apoio. Se puder ser uma consultoria melhor, mas se não com uma outra mãe, só trocar uma ideia pode ajudar, é um começo também. Eu também tenho uma página no Instagram que eu divulgo várias informações ali em relação às mães que querem saber sobre posicionamento, pega, sucção, né? Às vezes tem mulheres que falam, Vivi, eu consegui olhar teu Instagram e eu consegui dar conta, né? Daí se alguém quiser seguir é @vivi_consultora.amamentação.
né? Pode seguir ali. E eu também queria fazer um convite. No dia 23, a gente vai fazer um mamaço, né? Eu e uma outra consultora de amamentação estamos juntas num processo aí bem legal de fazer um mamaço no dia 23 no Zoobotânico. Então, todas as mães, né? Eu acho que a gente quer comemorar esse momento, né, Sim. Tati? Chegou lá com 7 meses, meu Deus, passei pelo perrengue, agora a gente quer fazer Comemorar, isso. celebrar. Então, traga, né? Traga o seu lanchinho para fazer um piquenique com a gente, uma toalhinha e 9h30 da manhã no Zoobotânico. Que maravilha. Eu acho que é bem importante também falar para todo mundo. Apoiem, quando vocês verem uma mamãe amamentando, lembrem que esse bebê, né, que nem o Davi, ele quis mamar um pouquinho agora ao vivo, então assim, apoiem a amamentação, porque a criança, ela precisa desse alimento, né? Então, viu uma mamãe amamentando, ofereça até uma ajudinha, dá um apoio, sabe? É bem importante. E lembrem sempre que não é que nem a gente, né, que pode esperar para estar em casa. Então, qualquer lugar é lugar de amamentar. Que mensagem linda. Eu agradeço a disponibilidade. A Tati, que eu fiquei sabendo há pouco, que já tinha aparecido no Ver Mais num outro contexto. Durante o Festival de Dança, teve aquele momento do Dança para Quem Não Dança. E o Mikael mostrou as mamães no sling lá, pulando com os bebês. Eu fiquei encantada. E a Tati estava lá com o Davi, né? Em todos os momentos aí, sempre com o Davi. Meninas, muito obrigada pela presença hoje no Ver Mais. Seguimos por aqui e, olha, reforço, se você quiser mandar sua mensagem falando sobre a amamentação, o espaço continua aberto, tá? Porque afinal a gente está no Agosto Dourado.